Um novo ano começa, e antes de seguir em frente, fique aqui por alguns instantes. Esta oração é para você. Talvez o ano que passou tenha deixado marcas, cansaço, frustrações ou dores que ainda não cicatrizaram. Talvez você entre em 2026 carregando medos, incertezas ou o peso de situações que não se resolveram como você esperava. Nossa Senhora Aparecida conhece tudo o que você viveu e tudo o que ainda espera viver. Ela não te abandona na virada do ano. Ela te chama para começar este novo tempo caminhando com ela. Agora, eu te peço um gesto simples e muito poderoso. Feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo e entregue nas mãos de Nossa Senhora Aparecida tudo o que ficou para trás e tudo o que você espera para 2026. Entregue as dores do passado, os medos do futuro e os pedidos que você carrega no coração. Ela vai cuidar, resolver, desatar, orientar e entregar aquilo que você precisa no tempo certo de Deus. Permaneça nesta oração até o final. Este é um momento de recomeço e Nossa Senhora Aparecida já está caminhando com você neste novo ano. Antes de continuarmos, eu te peço com carinho, curta este vídeo para que esta oração alcance outras pessoas que precisam recomeçar. Escreva nos comentários: Mãe Aparecida, caminha comigo em 2026. E se inscreva no canal para começarmos este novo ano juntos em oração. Agora, com o coração aberto, vamos rezar. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe bendita e gloriosa, Rainha do Brasil e padroeira de nossa nação tão amada. Aqui estamos nós, seus filhos devotos e necessitados, ajoelhados diante de vosso altar sagrado, com o coração transbordando de emoções contraditórias neste momento tão especial de transição entre o ano que se vai e o ano que se aproxima. Mãe querida, enquanto o calendário marca a passagem do tempo terreno, nossas almas clamam por uma passagem muito mais profunda e significativa, a passagem da tristeza para a alegria, da escassez para a abundância, do fracasso para o sucesso, da doença para a saúde, da solidão para a comunhão, do medo para a coragem, da dúvida para a fé inabalável. Sabemos, Mãe Santíssima, que vós conheceis intimamente cada um de nós, cada história particular, cada ferida secreta, cada sonho adiado, cada lágrima derramada em silêncio durante as noites solitárias deste ano que está terminando. Vós vistes quando choramos escondidos, quando lutamos bravamente contra as adversidades, quando quase desistimos, mas decidimos continuar por mais um dia, confiando que vossa intercessão maternal nunca nos faltaria. E aqui estamos, Mãe, ainda de pé, ainda acreditando, ainda esperando, porque sabemos que vós nunca abandonais aqueles que recorrem a vós com fé sincera e coração contrito. Mãe Aparecida, olhai para nós com vossos olhos de compaixão infinita. Vede como chegamos ao final deste ano. Alguns feridos pelas batalhas enfrentadas, outros cansados das lutas constantes, muitos desiludidos com promessas não cumpridas, tantos angustiados por bênçãos que pareciam certas, mas não se concretizaram. Quantas famílias aqui presentes, Mãe, começaram este ano com esperanças tão bonitas e chegam ao seu final com o coração partido por separações, conflitos, incompreensões e mágoas profundas. Quantos iniciaram o ano com emprego estável e agora enfrentam o desemprego cruel que traz consigo não apenas a falta do sustento material, mas também a sensação dolorosa de inutilidade e desvalorização? Quantos começaram janeiro com saúde perfeita e agora carregam diagnósticos difíceis, enfrentam tratamentos dolorosos, convivem com dores crônicas que limitam sua vida e roubam sua alegria? Quantos sonhavam com a realização de projetos importantes, a casa própria, o casamento feliz, os filhos tão desejados, o negócio próspero, os estudos concluídos? E viram estes sonhos se distanciarem ainda mais, ao invés de se aproximarem.
Mãe querida, vós conheceis cada uma destas dores, porque vós também sofrestes, vós também chorastes, vós também vistes sonhos serem adiados quando tivestes que fugir para o Egito, com o menino Jesus nos braços, quando vosso filho foi incompreendido e rejeitado, quando o vistes ser crucificado injustamente. Mas, ó Mãe bendita, se há algo que aprendemos convosco, é que o sofrimento não é o fim da história. Vós nos ensinais que após a Sexta-feira Santa sempre vem o domingo de ressurreição, que depois da noite escura sempre amanhece um novo dia cheio de possibilidades, que quando tudo parece perdido, é exatamente quando Deus está preparando algo extraordinário. Por isso, Mãe Aparecida, não viemos até vós neste momento de Ano Novo apenas para lamentar o que passou ou para reclamar do que não aconteceu. Viemos sim com fé renovada, com esperança reacendida, com a certeza absoluta de que vós, como medianeira de todas as graças, intercedereis por nós junto a vosso Filho amado e que este ano de 2026 será completamente diferente de tudo o que já vivemos. Acreditamos firmemente que vós caminhareis conosco por cada dia deste novo ano, guiando nossos passos, iluminando nossos caminhos, protegendo nossas famílias, abençoando nosso trabalho, restaurando nossa saúde, prosperando nossas finanças, harmonizando nossos relacionamentos e conduzindo-nos sempre mais perto do Sagrado Coração de Jesus. Mãe Santíssima, assim como fostes encontrada pelos pescadores humildes nas águas do rio Paraíba, dividida em 3 partes que precisavam ser reunidas para formar vossa imagem completa, vinde reunir também os pedaços quebrados de nossa vida. Quantos de nós nos sentimos fragmentados, divididos, incompletos? Nossa autoestima está em pedaços depois de tantas rejeições e críticas recebidas. Nossos sonhos estão despedaçados depois de tantas tentativas frustradas. Nossa família está separada por conflitos que parecem impossíveis de serem resolvidos. Nossa fé está abalada depois de tantas orações que pareceram não ser respondidas. Nossa paz interior está destruída pela ansiedade constante e pelo medo do futuro. Mas vós, Mãe, podeis fazer como fizeram aqueles pescadores que, mesmo diante de uma imagem quebrada, reconheceram sua preciosidade e a reuniram com cuidado e devoção. Sim, Mãe Aparecida, vinde reunir os pedaços de nossa vida, vinde restaurar aquilo que está quebrado, vinde reconstruir o que foi destruído, vinde curar o que está ferido, vinde fortalecer o que está fraco, vinde ressuscitar o que parecia morto. Neste momento sagrado de Ano Novo, Mãe querida, depositamos em vossas mãos maternais todos os nossos planos para 2026. Cada projeto que acalentamos em nosso coração, cada sonho que teimamos em não abandonar apesar das dificuldades, cada meta que estabelecemos com esperança renovada, cada desejo legítimo de progresso e realização, tudo colocamos sob vossa proteção e intercessão. Que este não seja apenas mais um ano em que fazemos resoluções vazias que abandonamos após poucas semanas, mas que seja verdadeiramente um ano de transformação profunda, de mudanças concretas, de vitórias manifestas, de bênçãos tangíveis. Queremos, Mãe, que ao final de 2026 possamos olhar para trás e reconhecer claramente vossa presença maternal em cada conquista alcançada, em cada obstáculo superado, em cada milagre recebido. Queremos poder testemunhar com alegria e gratidão: Nossa Senhora Aparecida realmente caminhou comigo durante todo este ano, e por isso minha vida foi completamente transformada. Mãe Aparecida, especialmente neste início de ano, quando todos fazem planos e estabelecem metas, queremos colocar em primeiro lugar as prioridades espirituais que muitas vezes são negligenciadas. Ajudai-nos, Mãe, a fazer deste ano de 2026 um tempo de crescimento na fé, de aprofundamento na vida de oração, de maior intimidade com Jesus na Eucaristia,
de conversão genuína de nossos pecados e defeitos, de abertura mais generosa à ação do Espírito Santo. Que não busquemos apenas as bênçãos materiais, por mais legítimas que sejam, mas que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Fazei, ó Mãe, que nossos lares se tornem verdadeiras igrejas domésticas, onde a oração em família seja praticada com regularidade, onde a palavra de Deus seja lida e meditada, onde os valores cristãos sejam vividos e transmitidos às novas gerações. Que nossas casas sejam lugares de paz e não de conflito, de acolhida e não de rejeição, de perdão e não de ressentimento, de amor e não de indiferença. Vós sabeis, Mãe, querida, que muitos de nós chegamos a este ano novo carregando feridas profundas causadas por pessoas que amamos. Há mágoas não resolvidas, perdões não concedidos, reconciliações não realizadas, palavras duras que foram ditas e que machucaram profundamente. Há relacionamentos que foram rompidos e que deixaram um vazio doloroso em nosso coração. Há familiares com quem não falamos há meses ou até anos por causa de brigas e desentendimentos que parecem impossíveis de serem superados. Mãe Aparecida, vós que sois mãe de todos nós e que desejais ver vossos filhos vivendo em harmonia e amor fraterno, intercedei por estas situações tão dolorosas. Derramai sobre nossos corações duros o bálsamo suave do perdão, a unção que amolece as pedras e quebra as resistências. Fazei com que neste ano novo tenhamos a humildade necessária para dar o primeiro passo em direção à reconciliação, mesmo quando achamos que a razão está do nosso lado. Que o orgulho não nos impeça de reconstruir pontes que foram destruídas, de reatar laços que foram cortados, de restaurar amizades que foram perdidas. E quanto aos nossos lares, Mãe Santíssima, quantas famílias precisam urgentemente de vossa intercessão poderosa. Há casamentos que estão à beira do divórcio, onde já não há mais diálogo, compreensão ou afeto. Há pais que não conseguem se comunicar com seus filhos adolescentes e sentem que os estão perdendo para as más influências do mundo. Há esposas que sofrem caladas com a infidelidade, a violência ou o alcoolismo de seus maridos. Há maridos que se sentem desvalorizados e incompreendidos em seus próprios lares. Há filhos rebeldes que causam dor profunda aos pais que tanto os amam e se sacrificam por eles. Há famílias mergulhadas em dívidas que parecem impossíveis de serem quitadas, vivendo com o terrível peso da instabilidade financeira que gera brigas constantes e rouba a paz do lar. Mãe Aparecida, vinde ao socorro destas famílias. Protegei-as sob vosso manto sagrado. Derramai sobre elas o óleo da cura, da reconciliação, da restauração completa. Que 2026 seja o ano em que muitos casamentos sejam salvos do naufrágio, em que muitas famílias sejam resgatadas da desintegração, em que muitos lares experimentem novamente a alegria, a harmonia e o amor verdadeiro. Mãe querida, também trazemos diante de vós, neste início de ano, todas as nossas preocupações relacionadas à saúde. Quantos aqui presentes enfrentam batalhas difíceis contra doenças que limitam sua vida e roubam sua alegria? Há os que convivem com dores crônicas que nunca cessam, que acordam todos os dias sentindo o peso do sofrimento físico. Há os que receberam diagnósticos assustadores e agora enfrentam tratamentos agressivos e dolorosos. Há os que já passaram por múltiplas cirurgias e ainda assim não encontraram a cura tão desejada. Há os que dependem de medicamentos caros para sobreviver e se angustiam com a dificuldade de mantê-los. Há os que sofrem com doenças invisíveis, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que muitos não compreendem, mas que são terrivelmente reais e devastadoras. Mãe Santíssima, vós que estivestes ao pé da cruz, contemplando o sofrimento extremo de vosso filho,
Vós que conheceis intimamente a dor humana, olhai com especial carinho para todos os que sofrem. Levai ao Divino Médico cada uma destas situações de enfermidade. Que 2026 seja o ano em que muitos receberão o milagre da cura completa, em que outros receberão a força para conviver com dignidade com suas limitações, em que todos experimentem o consolo divino que traz paz, mesmo em meio ao sofrimento. Ó Mãe Aparecida, nossa protetora incansável e advogada fiel, continuamos aqui prostrados diante de vossa presença maternal, derramando nossos corações como água, expondo sem reservas todas as nossas angústias, medos e desesperanças que têm nos acompanhado e que não queremos carregar para dentro deste ano novo que se aproxima. Mãe, é tão doloroso chegar ao fim de mais um ano e perceber que aquele problema que prometemos resolver continua do mesmo jeito, que aquele vício que juramos abandonar ainda nos escraviza, que aquele relacionamento que tanto oramos para melhorar permanece quebrado, que aquela dívida que esperávamos quitar só aumentou, que aquela doença que confiávamos ser curada continua nos atormentando. A frustração invade nosso coração quando fazemos retrospectiva do ano e vemos tantas promessas não cumpridas, tantas expectativas não realizadas, tantas portas que permaneceram fechadas apesar de termos batido insistentemente. Há momentos, mãe querida, em que a tentação de desistir se torna quase irresistível, quando o cansaço da alma é tão profundo que pensamos em simplesmente parar de lutar, parar de sonhar, parar de acreditar que as coisas podem ser diferentes. Mãe Santíssima, sabemos que muitos de vossos filhos chegam a este momento de transição de ano completamente exaustos emocionalmente. São pessoas que têm dado o melhor de si em todos os aspectos da vida, mas que parecem nunca alcançar os resultados esperados. São trabalhadores honestos e dedicados, que se esforçam imensamente em seus empregos, mas que continuam sendo preteridos nas promoções, sendo mal remunerados pelo trabalho que fazem, ou sendo explorados por empregadores injustos que não reconhecem seu valor. Quantos acordam antes do sol nascer, enfrentam longas jornadas de trabalho sob condições difíceis, chegam em casa exaustos quando já é noite e, mesmo assim, mal conseguem pagar as contas básicas do mês? Quantos têm formação acadêmica, qualificação profissional, experiência comprovada, mas permanecem desempregados mês após mês, sentindo sua dignidade ser corroída a cada currículo enviado sem resposta, a cada entrevista frustrada, a cada oportunidade perdida? E há aqueles que conseguem manter o emprego, mas vivem no constante terror de serem demitidos, especialmente nestes tempos incertos, onde tantas empresas fecham suas portas e tantas famílias ficam sem sustento da noite para o dia. Ó Mãe dolorosa, vós conheceis também a dor terrível daqueles que têm trabalhado incansavelmente para construir seu próprio negócio, que investiram todas as suas economias, que assumiram dívidas pesadas, acreditando em seus sonhos empreendedores, mas que agora veem seus estabelecimentos quase vazios, suas vendas despencando, suas dívidas crescendo assustadoramente. Quantos pequenos empresários estão à beira da falência, não sabendo mais como pagar funcionários, fornecedores, impostos, aluguel? Quantos comerciantes choram escondidos ao fechar suas portas no final do dia, olhando para as prateleiras cheias de mercadorias que não conseguem vender, para os boletos vencidos que não conseguem pagar? E há aqueles que dependem de trabalhos informais, que vivem da renda diária sem qualquer segurança ou estabilidade, que quando adoecem ou quando o trabalho escasseia, simplesmente não têm como alimentar seus filhos. Mãe Aparecida, são situações tão angustiantes, tão desesperadoras, que roubam o sono, destroem a paz, geram conflitos familiares terríveis e levam pessoas boas e honestas a pensamentos de desespero.
E quanto à situação daqueles que carregam o peso esmagador das dívidas, mãe querida? Quantos de vossos filhos vivem atormentados dia e noite pela perseguição incansável dos credores, pelas ameaças de terem seus nomes sujos na praça, pelas ligações constantes cobrando pagamentos que simplesmente não têm condições de fazer? Há os que se endividaram por necessidade real, para pagar tratamentos médicos urgentes, para manter a casa funcionando durante períodos de desemprego, para dar aos filhos o mínimo necessário para viver com dignidade. Outros se endividaram por terem sido enganados em promessas falsas, por terem confiado em pessoas erradas, por terem investido em negócios que pareciam seguros, mas que se revelaram fraudes. Há ainda aqueles que foram imprudentes, que gastaram além de suas possibilidades, que fizeram escolhas financeiras erradas e que agora carregam o peso amargo da consequência dessas decisões. Independentemente de como chegaram a esta situação, mãe, o sofrimento é real, a angústia é profunda, o desespero muitas vezes se torna insuportável. Quantas noites sem dormir, pensando em como vai fazer para pagar as contas no final do mês? Quantas crises de ansiedade ao ver o montante da dívida que parece impossível de quitar? Quanto sofrimento silencioso de pais e mães que não conseguem proporcionar aos filhos aquilo que outras famílias têm com facilidade. Mãe, Aparecida, olhai também com especial misericórdia para aqueles que sofrem com a solidão profunda que corrói a alma. Há pessoas aqui que estão cercadas de gente, mas que se sentem completamente sozinhas, incompreendidas, desvalorizadas. Há os que perderam seus entes queridos pela morte e que sentem um vazio insuportável. Uma saudade que dói fisicamente, uma ausência que transforma cada dia em um desafio de sobrevivência emocional. Há os idosos que foram abandonados por filhos ingratos, que passam dias inteiros sem receber uma visita, sem escutar uma palavra de carinho, sentindo-se como um peso indesejado para aqueles que um dia amaram e criaram com tanto sacrifício. Há os jovens que se sentem excluídos, rejeitados, que não se encaixam em nenhum grupo, que sofrem bullying e discriminação, que chegam em casa chorando, mas não têm em quem confiar seus sofrimentos. Há os separados e divorciados que vivem a dor da rejeição, o sentimento de fracasso, a culpa que os atormenta, a dificuldade de recomeçar quando se sentem quebrados por dentro. Há aqueles que desejam profundamente encontrar um companheiro ou companheira para partilhar a vida, mas que ano após ano veem este desejo não se realizar e que começam a perder a esperança de um dia formar família e experimentar o amor verdadeiro. E que dizer, Mãe Santíssima, do sofrimento causado pelos vícios que escravizam tantos de vossos filhos? Há os que lutam contra o alcoolismo que destrói famílias inteiras, que transforma pessoas amorosas em agressivas, que rouba recursos preciosos que faltam para o sustento básico do lar. Há os presos nas garras das drogas, jovens promissores cujas vidas foram roubadas por esta praga terrível. Famílias inteiras destruídas pela dependência química de um de seus membros. Há os escravizados pelo vício em jogos, que perderam tudo apostando, que mentiram e roubaram para alimentar este vício devastador. Há os dependentes de pornografia, que têm seus casamentos destruídos, sua sexualidade distorcida, sua capacidade de relacionamentos saudáveis completamente comprometida. Mãe, quantas mães choram por filhos viciados, quantas esposas sofrem com maridos alcoolizados, quantas famílias vivem o inferno terrestre causado pelos vícios. E muitas vezes, mãe querida, são pessoas que desejam genuinamente se libertar, que tentam parar, mas recaem repetidamente, que se sentem impotentes diante de uma força que parece ser maior do que elas.
Ó Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe de misericórdia infinita, trazemos também diante de vós o sofrimento profundo e muitas vezes invisível, causado pelas feridas emocionais e traumas do passado. Quantos de vossos filhos carregam dentro de si memórias dolorosas de abusos sofridos? Abusos físicos, sexuais, emocionais, psicológicos. Quantos foram vítimas de violência doméstica que marcou profundamente suas almas e que influencia negativamente todos os seus relacionamentos até hoje? Quantos cresceram em lares disfuncionais, com pais ausentes ou agressivos, sem nunca ter experimentado o amor incondicional que toda criança merece? Quantos foram rejeitados, humilhados, desvalorizados durante anos e agora carregam uma autoestima destruída, sentindo-se incapazes, indignos de amor, condenados ao fracasso? Estas feridas invisíveis são muitas vezes mais dolorosas e duradouras do que as feridas físicas, mãe. Elas geram depressão profunda, ansiedade paralisante, pensamentos autodestrutivos, dificuldade de confiar nas pessoas, medo constante de ser abandonado ou rejeitado novamente. Mãe querida, há também aqueles que sofrem por causa de seus próprios erros e pecados. Há os que tomaram decisões terríveis, que destruíram relacionamentos preciosos e que agora vivem atormentados pela culpa e pelo remorso. Há os que traíram pessoas que confiavam neles e que agora carregam o peso desta traição. Há os que causaram dor profunda aos seus próprios filhos por negligência, por palavras duras, por ausência, por maus exemplos, e que agora veem as consequências destes erros na vida daqueles que mais amam. Há os que se afastaram de Deus, que abandonaram a fé, que se envolveram com práticas espiritualistas perigosas e que agora experimentam uma escuridão espiritual assustadora, uma sensação de vazio que nada consegue preencher. Há os que cometeram atos graves pelos quais estão pagando consequências legais, sociais e pessoais devastadoras. Mãe Aparecida, vós sabeis que o arrependimento genuíno é o primeiro passo para a libertação. Mas quantos carregam uma culpa tão profunda que mal conseguem acreditar que Deus possa perdoá-los e restaurá-los? E ainda há, Mãe Santíssima, a dor daqueles que se sentem completamente perdidos quanto ao propósito de suas vidas. Quantos chegam a este ano novo sem saber que direção tomar, sentindo que estão apenas sobrevivendo, mas não verdadeiramente vivendo? Quantos acordam todos os dias para repetir uma rotina que não lhes traz satisfação, trabalhando em empregos que odeiam, vivendo relacionamentos vazios, sentindo que a vida está passando sem significado real? Quantos jovens estão confusos sobre que carreira seguir, que escolhas fazer, como construir um futuro quando tudo parece tão incerto e assustador? Quantos têm talentos e potenciais que nunca foram desenvolvidos, sonhos que foram enterrados sob o peso das responsabilidades e das dificuldades da vida? Mãe, é doloroso viver sem propósito, sem direção, sem esperança, de que a vida possa ser melhor do que tem sido. Ó Mãe dolorosa, vós que estivestes ao pé da cruz, compartilhando o sofrimento extremo de vosso filho, vós compreendeis profundamente cada uma destas dores que acabamos de expor. Vós conheceis o que é sofrer injustamente, o que é ser incompreendida, o que é ver sonhos serem destruídos, o que é experimentar a dor da perda mais terrível, o que é permanecer fiel a Deus, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Por isso confiamos em vossa intercessão maternal, sabendo que vós levareis ao Sagrado Coração de Jesus cada uma destas angústias, cada um destes sofrimentos, cada uma destas necessidades. Mãe Aparecida, não permitais que carreguemos todo este peso para dentro do ano de 2026. Intercedei por nós com o poder que vosso Filho vos concedeu. Que este ano novo seja verdadeiramente um tempo de libertação, de cura, de restauração, de milagres que transformarão completamente nossa situação.
Ó gloriosa Nossa Senhora Aparecida, Mãe poderosíssima e cheia de misericórdia, após termos derramado diante de vós todas as nossas dores, angústias e necessidades mais profundas, agora nos levantamos com fé renovada e clamamos com voz forte pelo vosso auxílio extraordinário. Sim, Mãe querida, acreditamos firmemente que vós podeis e quereis interceder por nós junto a Jesus Cristo, vosso Filho amado e nosso Salvador. Invocamos neste momento o vosso poder intercessor, que tem operado incontáveis milagres ao longo dos séculos, desde que fostes encontrada. Nas águas do rio Paraíba, quantos testemunhos maravilhosos de curas impossíveis, de libertações surpreendentes, de provisões miraculosas, de proteções divinas têm sido atribuídos à vossa poderosa intercessão. E se fizestes tantos milagres por tantas pessoas ao longo de mais de 300 anos, por que não farias também por nós, que aqui estamos, clamando com fé sincera e coração contrito? Mãe Aparecida, vinde poderosa sobre nossas vidas neste exato momento. Vinde como a mulher vestida de sol do Apocalipse, resplandecente de glória divina, esmagando com vossos pés a cabeça da serpente infernal que tem tentado destruir nossas famílias e roubar nossas bênçãos. Sabemos, Mãe, que há forças espirituais malignas operando contra nós, que há um inimigo astuto e cruel que não quer ver nossa prosperidade, nossa felicidade, nossa vitória. Mas vós sois muito mais poderosa do que todas as hostes infernais juntas. Vós sois a mãe do vencedor, a rainha dos anjos, aquela a quem o próprio Deus concedeu autoridade especial para esmagar o poder do mal. Portanto, ó Mãe poderosíssima, destruí todo plano maligno contra nós, quebrai toda maldição que porventura esteja operando em nossas gerações. Desatai todas as amarras espirituais que nos têm impedido de prosperar. Afastai de nós e de nossas famílias toda influência demoníaca que tem causado confusão, divisão, doenças, fracassos e misérias. Cobri-nos com vosso manto sagrado de proteção, onde nenhuma arma do inimigo possa nos atingir. Mãe Santíssima, clamamos especialmente por libertação de todos os vícios e escravidões que têm destruído vidas preciosas. Pela vossa poderosa intercessão, que todo filho vosso aqui presente que luta contra o alcoolismo seja completamente liberto deste vício terrível neste ano de 2026. Que Jesus, pelo vosso pedido materno, quebre as correntes desta dependência, tire o desejo obsessivo pela bebida e restaure completamente a vida desta pessoa e de sua família. Que aqueles que estão presos nas garras das drogas recebam agora mesmo a unção libertadora do Espírito Santo. Que sintam neste momento o poder de Deus quebrando as cadeias que os prendem. Que tenham força sobrenatural para dizer não à tentação, para buscar tratamento adequado, para recomeçar suas vidas com dignidade. Mãe Aparecida, assim como vosso Filho libertou tantos endemoniados durante seu ministério terreno, libertai também aqueles que são atormentados por obsessões espirituais, por pensamentos perturbadores, por compulsões destrutivas. Que experimentem a paz que só Cristo pode dar, que durmam sem pesadelos, que acordem sem aquele peso terrível na consciência. E quanto às enfermidades que têm roubado a alegria de viver de tantos de vossos filhos, Mãe querida, ousamos pedir-vos milagres extraordinários. Sim, Mãe Aparecida, pedimos curas impossíveis aos olhos humanos, mas perfeitamente possíveis para aquele que criou nossos corpos e que tem poder sobre toda doença. Apresentai a Jesus todos aqueles que sofrem com câncer em qualquer estágio. Que o Divino Médico, atendendo ao vosso pedido maternal, faça desaparecer completamente os tumores malignos, restaure os órgãos afetados, renove o sistema imunológico e dê a estas pessoas não apenas mais alguns anos de vida, mas muitas décadas de vida plena e saudável.
Levai ao trono da graça todos os que sofrem com doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, problemas renais, doenças pulmonares e todas as enfermidades que limitam suas vidas, que recebam cura completa, ou quando esta não for a vontade divina, que recebam forças sobrenaturais para conviver dignamente com suas limitações. Mãe Santíssima, intercedei poderosamente por todos os que sofrem com doenças mentais e emocionais. Quantos de vossos filhos têm suas vidas completamente paralisadas pela depressão profunda que rouba toda alegria, toda motivação, toda vontade de viver? Quantos são atormentados diariamente pela ansiedade generalizada, pelo transtorno do pânico, pela fobia social que os impede de viver normalmente? Quantos lutam contra o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o transtorno obsessivo-compulsivo e tantas outras condições que a medicina ainda compreende tão pouco? Mãe querida, vós sabeis que estas doenças são reais, que não são falta de fé, nem fraqueza de caráter, mas que são condições médicas sérias que exigem tratamento adequado. Intercedei para que encontrem os profissionais certos, os tratamentos eficazes, os medicamentos que realmente funcionem para cada caso particular. Mas rogai também ao vosso Filho que opere curas sobrenaturais onde a ciência médica não alcança. Que muitos sejam libertos completamente destas condições neste ano de 2026, podendo viver plenamente sem a necessidade de medicamentos ou tratamentos contínuos. Ó Mãe Providencial, assim como providenciastes vinho nas bodas de Caná, quando este faltou, providenciai também tudo o que falta em nossas vidas. Clamamos por provisão financeira miraculosa para todos os que estão passando por necessidades, que portas de emprego se abram sobrenaturalmente para os desempregados, que surgam oportunidades de trabalho que nem buscavam, que sejam chamados para entrevistas onde menos esperavam, que recebam propostas de emprego com salários justos e condições dignas. Para os que têm seus próprios negócios, intercedei para que as vendas aumentem extraordinariamente, para que novos clientes apareçam abundantemente, para que contratos importantes sejam fechados, para que o sucesso financeiro seja uma realidade concreta e não apenas um sonho distante. Para os endividados, rogai ao vosso Filho que opere milagres de quitação de dívidas, que recebam recursos inesperados, heranças, restituições, prêmios, oportunidades de renda extra, que lhes permitam pagar suas dívidas e recomeçar com o nome limpo. Que negociem condições favoráveis com os credores, que encontrem saídas legais e dignas para suas situações financeiras desesperadoras. Mãe Aparecida, assim como vós fostes encontrada em pedaços e depois reunida, vinde reunir também as famílias que estão fragmentadas. Intercedei poderosa por todos os casamentos que estão em crise. Derramai sobre os cônjuges a unção do amor verdadeiro, aquele amor que perdoa, que compreende, que se sacrifica pelo bem do outro. Quebrai as muralhas de orgulho que impedem o diálogo franco e a reconciliação. Removei toda terceira pessoa que esteja causando divisão no casamento. Restaurai a atração física e emocional entre marido e mulher. Fazei com que voltem a se admirar, a se respeitar, a se valorizar mutuamente. Que 2026 seja o ano em que muitos casamentos que pareciam mortos ressuscitem para uma nova vida de amor, cumplicidade e felicidade. Para os pais que sofrem com filhos rebeldes e desviados, intercedei poderosamente. Tocai o coração destes jovens que têm causado tanta dor aos seus pais. Afastai deles as más companhias, os vícios destrutivos, os caminhos perigosos. Fazei com que retornem à casa paterna, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, valorizando novamente os ensinamentos recebidos e o amor que sempre lhes foi dedicado. Ó Mãe poderosíssima, para aqueles que sofrem com a solidão profunda, providenciai companhia abençoada.
Para os que desejam casar, mas não encontram a pessoa certa, guiai seus passos em direção ao cônjuge que o próprio Deus já separou para eles. Fazei com que se encontrem no tempo certo e reconheçam um no outro o presente divino. Para os idosos abandonados, tocai o coração de seus filhos, para que voltem a visitá-los, a cuidar deles com carinho, reconhecendo todo o sacrifício que fizeram quando eram jovens. Para os viúvos e viúvas que sofrem com a saudade insuportável, derramai o consolo divino que só o Espírito Santo pode dar. Mas também, se for da vontade de Deus, preparai novos relacionamentos abençoados, onde possam encontrar companheirismo e alegria novamente. Para os separados e divorciados que vivem o luto do relacionamento que se acabou, concedei cura interior profunda, restauração da autoestima e esperança de que podem recomeçar e ser felizes novamente. Mãe Santíssima, para todos os que carregam traumas do passado, feridas emocionais profundas, memórias dolorosas que não os deixam viver em paz, rogai ao vosso Filho que derrame sobre eles a unção terapêutica do Espírito Santo. Que Jesus entre nas câmaras mais profundas do coração, onde estão guardadas estas memórias dolorosas, e as cure completamente. Que possam lembrar-se do passado sem sentir mais aquela dor lancinante, aquele medo paralisante, aquela raiva destrutiva, que sejam capazes de perdoar quem os machucou, não porque mereçam este perdão, mas porque eles mesmos precisam ser libertos do peso do ressentimento, que recuperem a capacidade de confiar nas pessoas, de abrir seus corações para novos relacionamentos, de amar e ser amados sem os bloqueios causados pelos traumas. Para aqueles que foram abusados de qualquer forma, clamamos por cura profunda que só o milagre divino pode operar. Que sintam neste ano de 2026 a restauração completa de sua dignidade, de sua pureza interior, de sua capacidade de viver relacionamentos saudáveis. Ó Nossa Senhora Aparecida, para todos os que carregam culpa pelos erros cometidos, intercedei para que experimentem o perdão divino que liberta completamente. Que entendam que não existe pecado maior do que a misericórdia de Deus, que não há erro que não possa ser perdoado quando há arrependimento genuíno. Que busquem o sacramento da confissão, onde receberão a absolvição completa de suas culpas. Que façam, dentro de suas possibilidades, reparação pelos danos causados, mas que não fiquem eternamente presos ao passado, flagelando-se perpetuamente por erros já confessados e perdoados. Que aprendam a perdoar a si mesmos, assim como Deus já os perdoou. Que 2026 seja o ano em que muitos se libertem da prisão da culpa e recomecem suas vidas com leveza e alegria, sabendo que são amados por Deus, apesar de seus erros. Mãe querida, para todos os que se sentem perdidos quanto ao propósito de suas vidas, rogai ao Espírito Santo que lhes conceda clareza de visão e discernimento, que descubram neste ano de 2026 quais são os planos que Deus tem para eles, que são planos de paz e não de mal, para lhes dar futuro e esperança. Que descubram seus talentos e dons únicos, que foram dados justamente para serem usados no cumprimento de seu propósito. Que encontrem a coragem necessária para deixar situações que não lhes fazem bem, empregos tóxicos, relacionamentos destrutivos, ambientes que sufocam seus potenciais e buscar aquilo que realmente foram chamados a fazer. Que 2026 seja o ano em que muitos finalmente encontrem seu lugar no mundo, fazendo o que amam, usando seus talentos para abençoar outros e experimentando a satisfação profunda de viver com propósito e significado. Ó bendita e gloriosa Nossa Senhora Aparecida, Mãe do céu e da terra, Rainha dos anjos e dos santos, Padroeira querida do Brasil, enquanto nos aproximamos do final desta oração poderosa que marca o início de um novo ano cheio de promessas divinas,
Nossos corações transbordam agora, não mais apenas de súplicas e clamores, mas de gratidão antecipada, de fé inabalável, de certeza absoluta de que vós nos ouvis e que intercedeis poderosamente por nós junto ao trono da graça. Sabemos, Mãe querida, que não oramos em vão, que cada palavra pronunciada com fé sincera chegou aos vossos ouvidos maternais e está sendo levada diretamente ao Sagrado Coração de vosso Filho. Jesus, cremos firmemente que este ano de 2026 será radicalmente diferente dos anos anteriores, porque decidimos caminhar de mãos dadas convosco, sob vossa proteção maternal, guiados pela vossa sabedoria, fortalecidos pela vossa intercessão poderosa. Mãe Aparecida, profetizamos sobre nossas vidas neste momento, não com presunção ou arrogância, mas com a autoridade que nos foi dada como filhos e filhas de Deus. Declaramos que 2026 será o ano da nossa grande virada, o ano em que tudo começará a mudar para melhor, o ano em que veremos com nossos próprios olhos as promessas divinas se cumprindo de forma concreta e tangível. Declaramos que este será o ano da prosperidade financeira, quando portas de emprego se abrirão, negócios prosperarão, dívidas serão quitadas e a abundância de Deus fluirá em nossas vidas como um rio caudaloso que nada poderá deter. Declaramos que este será o ano da restauração familiar, quando casamentos serão salvos, filhos voltarão para casa, reconciliações impossíveis acontecerão e nossos lares se transformarão em verdadeiros céus na terra, repletos de amor, paz, alegria e harmonia. Declaramos que este será o ano da cura e da saúde restaurada, quando doenças incuráveis serão curadas, dores crônicas desaparecerão, tratamentos médicos terão sucesso extraordinário e testemunharemos milagres que nos farão proclamar: verdadeiramente, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Sim, Mãe querida, declaramos, com toda a força de nossa fé, que 2026 será o ano da libertação completa de todos os vícios e escravidões. Profetizamos que muitos aqui presentes que hoje são escravos do álcool, das drogas, do jogo, da pornografia e de tantos outros vícios destrutivos, no final deste ano estarão completamente libertos, testemunhando do poder transformador de Deus e ajudando outros que ainda lutam contra as mesmas batalhas. Declaramos que este será o ano da cura interior profunda, quando traumas antigos perderão seu poder sobre nossas emoções, quando feridas emocionais serão completamente saradas, quando o perdão fluirá livremente de nossos corações, quando aprenderemos a amar novamente sem medo de ser machucados. Profetizamos que 2026 será o ano do propósito descoberto e realizado, quando muitos encontrarão finalmente o sentido de suas vidas, quando talentos enterrados serão desenterrados e usados para a glória de Deus, quando sonhos antigos ressuscitarão e começarão a se tornar realidade. Ó Mãe Santíssima, assim como o Magnificat que pronunciastes ao visitar vossa prima Isabel proclamava as grandes obras que Deus faria através de vós, nós também proclamamos neste momento as grandes obras que Ele fará em nossas vidas neste ano de 2026. Assim como declarastes, a minha alma engrandece ao Senhor, nós declaramos que nossas vidas glorificarão a Deus de forma extraordinária neste ano que se aproxima. Assim como dissestes, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, nós profetizamos que nossa alegria transbordará, porque veremos a salvação divina se manifestando em todas as áreas de nossa existência. Assim como proclamastes que Deus fez em mim maravilhas, nós declaramos que Ele fará maravilhas em nós que nos deixarão atônitos e que farão outras pessoas glorificarem a Deus ao testemunharem nossa transformação. Assim como afirmastes que Deus encheu de bens os famintos, nós profetizamos que nossa fome de justiça, de paz,
de prosperidade, de realização, será satisfeita abundantemente. Mãe Aparecida, neste momento solene de transição para o Ano Novo, fazemos também um compromisso sagrado convosco e com vosso Filho Jesus. Prometemos que não seremos apenas receptores passivos das bênçãos divinas, mas que nos comprometeremos ativamente com nossa própria transformação. Prometemos que buscaremos crescer espiritualmente neste ano, dedicando tempo regular à oração, à leitura da Palavra de Deus, à participação na Santa Missa, sempre que possível, à recepção frequente dos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. Prometemos que trabalharemos em nosso caráter, buscando desenvolver as virtudes cristãs de amor, paciência, bondade, humildade, generosidade e mortificando os vícios que ainda nos dominam. Prometemos que seremos instrumentos de bênção para outras pessoas, compartilhando não apenas nossos recursos materiais, mas também nosso tempo, nosso carinho, nossa presença com aqueles que precisam. Comprometemo-nos também, mãe querida, a não desperdiçar as oportunidades que Deus colocará em nosso caminho durante este ano. Prometemos que seremos diligentes em nosso trabalho, honestos em nossos negócios, responsáveis com nossas finanças, buscando sempre administrar bem os recursos que recebermos. Prometemos que investiremos em nosso desenvolvimento pessoal e profissional, buscando sempre aprender mais, crescer mais, nos tornar melhores no que fazemos. Prometemos que cuidaremos melhor de nossa saúde física, alimentando-nos adequadamente, praticando exercícios, fazendo os exames preventivos necessários, seguindo corretamente os tratamentos médicos prescritos. Prometemos que cuidaremos também de nossa saúde mental e emocional, buscando ajuda profissional quando necessário, cultivando relacionamentos saudáveis, estabelecendo limites apropriados, praticando o autocuidado sem culpa. Ó Mãe Santíssima, prometemos também que seremos agentes de reconciliação e paz em nossas famílias e comunidades. Comprometemo-nos a dar o primeiro passo em direção àqueles com quem estamos brigados, mesmo quando achamos que a razão está do nosso lado. Prometemos que cultivaremos o perdão como um estilo de vida, não guardando rancores nem alimentando ressentimentos. Prometemos que seremos pais e mães mais presentes, cônjuges mais compreensivos, filhos mais gratos, irmãos mais unidos, amigos mais leais. Prometemos que usaremos nossas palavras para edificar e não para destruir, para abençoar e não para amaldiçoar, para encorajar e não para desencorajar. Prometemos que nossos lares refletirão cada vez mais os valores do reino de Deus: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mãe Aparecida, prometemos que seremos testemunhas vivas do poder transformador de Deus. Quando as pessoas nos perguntarem no final de 2026 o que mudou em nossas vidas, responderemos com alegria: foi a intercessão poderosa de Nossa Senhora Aparecida que obteve do Senhor todas estas bênçãos. Prometemos que não guardaremos para nós mesmos os testemunhos dos milagres recebidos, mas que os compartilharemos amplamente para que outros também sejam encorajados a confiar em vossa intercessão maternal. Prometemos que retornaremos a vosso santuário, quando possível, ou que visitaremos uma igreja dedicada a vós, levando nossas ofertas de gratidão, nossos ex-votos de reconhecimento, nossos louvores sinceros por tudo o que fizerdes por nós durante este ano. Ó gloriosa Mãe Aparecida, enquanto nos preparamos para cruzar a fronteira entre 2025 e 2026,
lançamos sobre vós e sobre vosso manto protetor todas as nossas expectativas, todos os nossos sonhos, todas as nossas necessidades. Consagramos a vós este ano novo que está para começar. Consagramos cada dia que viveremos, cada decisão que tomaremos, cada desafio que enfrentaremos, cada vitória que conquistaremos. Consagramos nossos lares, que sejam verdadeiros santuários, onde vossa presença maternal seja sentida e honrada. Consagramos nossas famílias, que cada membro seja protegido por vossa intercessão poderosa. Consagramos nosso trabalho, que seja abençoado e prospere abundantemente. Consagramos nossa saúde, que seja preservada ou restaurada conforme a vontade divina. Consagramos nossos relacionamentos, que sejam curados, restaurados e fortalecidos. Consagramos nossos sonhos e projetos, que se realizem segundo os planos perfeitos de Deus para nossas vidas. Mãe querida, especialmente nestes últimos momentos de nossa oração, pedimos que derrameis sobre cada pessoa que ora conosco uma bênção especial e personalizada. Para aquele que está desempregado há tanto tempo, decretai que uma oportunidade extraordinária de trabalho surgirá nos primeiros meses de 2026. Para aquela que sofre com uma doença grave, declarai que a cura já está sendo gerada no mundo espiritual e em breve se manifestará fisicamente. Para aquele casamento que está à beira do divórcio, profetizai que o amor será reavivado e a união será restaurada mais forte do que nunca. Para aquele filho rebelde que partiu o coração dos pais, decretai que ele retornará à casa paterna ainda neste ano. Para aquele que está preso em vícios destrutivos, declarai que as correntes já foram quebradas no nome de Jesus e que a libertação completa está próxima. Para aquele que se sente perdido e sem propósito, profetizai que a clareza virá e o sentido da vida será descoberto. Para todos, sem exceção, derramai vossa bênção maternal, que traz consolo, esperança, força e coragem para enfrentar qualquer desafio. Ó Nossa Senhora Aparecida, renovamos agora nossa total confiança em vossa intercessão. Sabemos que vós sois a medianeira de todas as graças, aquela através de quem todas as bênçãos celestiais fluem até nós. Sabemos que vosso Filho Jesus nunca vos nega nada, assim como não vos negou o pedido nas bodas de Caná, quando vos dissestes: eles não têm vinho. Assim como naquele dia ele transformou água em vinho, atendendo ao vosso pedido, cremos que ele transformará nossa vida neste ano de 2026, atendendo às vossas súplicas maternas por nós. Confiamos que vós apresentais ao Senhor cada uma de nossas necessidades, cada um de nossos sofrimentos, cada um de nossos anseios legítimos, e confiamos que Ele, por amor a vós, derramará sobre nós bênçãos tão abundantes que não teremos espaço suficiente para contê-las. Portanto, Mãe Santíssima, entramos neste ano novo, não com medo ou ansiedade, mas com esperança renovada e fé fortalecida. Entramos sabendo que não caminhamos sozinhos, mas que vós caminhareis conosco cada dia, cada hora, cada momento. Entramos declarando que 2026 será o melhor ano de nossas vidas até agora, porque será um ano marcado por vossa presença maternal constante, por vossa proteção poderosa, por vossa intercessão eficaz. Entramos cantando o Magnificat em nossos corações, proclamando antecipadamente as grandes obras que Deus fará em nós e através de nós. Ó Nossa Senhora Aparecida, concluímos esta oração com um grito de vitória profética, ano novo, vida nova. Nossa Senhora Aparecida caminhou conosco, caminha conosco e caminhará conosco em 2026. As bênçãos já estão decretadas, os milagres já estão sendo preparados, as vitórias já estão garantidas. Não porque sejamos dignos ou merecedores, mas porque temos uma Mãe poderosa no céu que intercede sem cessar por seus filhos amados. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Jesus Cristo.
Bendita sejais vós, Nossa Senhora Aparecida, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Mãe Aparecida, entregamos este novo ano em tuas mãos. Que cada dia de 2026 seja vivido com a tua presença, o teu cuidado e a tua intercessão. Caminha conosco nos dias bons e nos dias difíceis. Guia nossas decisões, protege nossos passos e fortalece nossa fé quando as forças falharem. Que o que ficou para trás seja curado, que o que está à frente seja abençoado e que este novo ano seja marcado por paz, direção e esperança. Se esta oração tocou você, escreva nos comentários: em 2026 eu confio minha vida a Nossa Senhora Aparecida. Eu vou rezar por cada intenção. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de um novo começo e se inscreva no canal para caminhar conosco em oração durante todo o ano. Que Nossa Senhora Aparecida caminhe com você em cada passo de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.